Vamos lá então. Já que não deu para fazer direto ali no Face, né? Deu um problema técnico, operacional. Vamos aqui, depois nós passamos ali do YouTube para o Face. O orgulho, né, de Naamã, ele perde ele quando se encontra com o Rio Jordão. E nós vemos aí um general de guerra, né, um chefe de exército do rei Nadab, da Síria, né? Diz que estava cheio de lepra. Alguns dizem que era uma doença de pele, mas não era, era chamada Tazarate, e não era lepra. E alguns estudiosos dizem que é lepra, né? A lepra ela não passa em roupa, mas só fica no corpo da pessoa, não passaria para as casas, mas a outra doença que ele tinha era de contagiosa de roupa e nos ambientes onde estava, nas casas. Mas de qualquer forma, ele estava com chagas no corpo. Só que dentro do seu lugar onde ele residia, né, na Síria, eles tinham uma escrava hebreia, ou israelita, como acharem melhor, que o nome dessa menina não aparece. O nome dela não aparece nessa história. É como dentro do anonimato, dentro da sua simplicidade, nem nome ela tem. Já esse é um general chamado Naamã. Então, ele era um comandante, um cara que tinha soldados sobre a sua supervisão. Ele era um cara chegado ao rei. Ele era um oficial imediato, um líder, um guerrilheiro. Ele está nesse episódio que é narrado no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 5, que o rei de Israel era o rei Jorão, na época. O que se considera que se tinha essa escrava que era hebreia, que estava lá na Síria, é que um grupo já de israelitas, né, outro povo hebreu, tinha sido levado cativo pelos sírios para aquela região. E ela estava lá, servindo de escrava dentro do ambiente onde morava Naamã, esse grande general. Só que ele é cometido dessa enfermidade e os seus magos, seus médicos lá não resolveram o problema dele. E então ele, pelo desespero, pela dor, essa menina fala para sua senhora, que é a esposa de Naamã, se ele descesse lá em Israel, lá tem profeta que poderia curá-lo pelo Deus de Israel. E é assim que é a narrativa que eu vou ler, que eu estou só adiantando o assunto, né? Para que você vá entrando nessa história, eu e você. Então, eu vou ler para que tenha-se mais um pouco de compreensão sobre esse assunto histórico, que foi narrado no tempo de Eliseu, que era o profeta. Então, o tempo de Eliseu, Naamã, rei Jorão, dá mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Capítulo 5 diz assim: Naamã é curado de lepra. Aqui até o texto fala lepra, né? Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, do rei, né? E de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém estava doente, estava com lepra, era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, viu? Levaram cativo essa menina.
que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos de vede que busca ocasião contra mim. Quer dizer, está buscando alguma coisa para entrar em guerra, né? Porque não vai conseguir fazer. No entanto, ele ouve a história da carta. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, né, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Jordão quer dizer aquele que desce, aquele que corre para baixo. O rio Jordão nasce no vale do Hermon, passa pelo mar da Galileia e deságua no Mar Morto. Faz divisa hoje com a Jordânia e com Israel. E a tua carne se tornarás e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Naamã fez toda uma história, uma alegoria, como é que queria se comportar diante dele, as pessoas a qual estava chegando em Israel, que seria tratado dessa forma. Não sou porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores, ou seja, que os rios de lá, né, Abana e Farpar, rios da cidade de Damasco, na Síria, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me naqueles rios e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação, ou seja, dirigiu-se de volta à terra da Síria. Então chegaram-se a ele os seus escravos, seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais disser, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Ou seja, não te pediu grande coisa, ele te pediu somente para te lavar no rio. Então desceu ele e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, ou seja, o profeta Eliseu. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E insistiu, né, com ele, para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim contudo como dissesse. Contudo, desce a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerás a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor o teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar-me na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, disse: nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vá em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Agora vamos ler Lucas, né, que tem uma narrativa lá do Evangelho de Lucas que fala sobre Naamã, quando Jesus é expulso de Nazaré, né, depois de passar por um período de tentação no deserto.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e por liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos a sinagoga estavam fitados nele. Então começou a dizer-lhes, Jesus falando: Hoje se cumpriu na Escritura em vossos ouvidos. Essa Escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida. Me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo? Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra, na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E em nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, e uma mulher viúva, que era viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão somente Naamã, o Ciro. E toda a sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram da cidade, e o levaram até um cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para que dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus ainda faz uma referência aqui que dizendo que nenhum profeta é bem-vindo na sua terra. Eliseu tinha vários leprosos ali perto de Eliseu, mas ele usou da bondade que Deus colocou sobre ele, usou, né, pelo poder de curar ele para que fosse até o Rio Jordão, aquele que desce. Eliseu, quer dizer, eu Deus salvação, Deus que é meu auxílio, de Deus é o meu Salvador. O significado do nome Eliseu. Então nós vimos um aspecto aqui que nós podemos tirar uma lição breve nesse sentido, que não existe status com a necessidade de uma bênção. Não existe um orgulho a não ser quebrado se a pessoa não entender que ela deve descer para se tornar abençoado. E quando recebe uma bênção daquela necessidade que ele precisa, ele valoriza aquilo que recebeu, sem saber de onde veio. Imagina-se que no tempo oportuno que ele estava na sua terra, quantos mágicos, quantos magos, quantos médicos vieram e não conseguiram resolver o seu problema, a sua situação. Aí uma menina que está lá dentro cativa, que fora levada pelo exército sírio para aquele território, em terra estranha, servindo a pessoas que não eram da sua parentela, ela lembra da terra onde ela estava, que lá existia um milagre, lá tinha o pão, lá tinha a bênção da graça de Deus. Agora nós podemos nos perguntar, tá, mas Deus não está em todos os lugares? Sim, está. Mas quando faz Deus morada no coração das pessoas, e isso é a existência de Deus, Espírito na vida, na casa das pessoas, na sociedade, no convívio, para que os milagres aconteçam. Eu já falei sobre esse aspecto na outra semana retrasada, do limpar a panela para acontecer o milagre. A purificação das coisas, tirar o agravo do olho, a incoerência dos pensamentos, e a marginalização da questão de julgar aos outros, e no sentido de colocar-se na situação da necessidade da outra pessoa. E nesse aspecto, essa menina entendendo que lá em Israel, na casa de pão, na casa de Belém, onde há pão, onde há milagre, tinha profeta, porque existia uma comunhão destes com o Espírito de Deus, que os revelava, e essa comunhão era existencial na praticidade da sua caminhada. E quando este homem, general do exército, que trabalhava no palácio de Ben-Hadad, ele entende, eu vou ouvir essa escrava, a minha esposa disse que tem, então eu vou descer, que me custa descer lá. Pegou a sua comitiva, pegou ouro, pegou prata, e levou vestes, tecidos, para ofertar ao rei, e apresentando-se uma carta ao rei Jorão, para que
recebesse a cura. Quando Jorão recebe essa carta dizendo que vai vir um general do exército para receber uma cura, pedindo que seja curado da sua enfermidade, Jorão rasga suas vestes. O rei é Ben-Hadad, né? Lá do rei Ciro, da Ben-Hadad. E o rei Jorão de Israel. Ele rasga suas vestes e entra em confusão porque que eles estavam em paz. Agora é esse rei lá, o Ben-Hadad, manda o seu general para receber uma cura, sendo que eu não sou milagroso. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa capacidade. Ele está arrumando algum subterfúgio, alguma maneira para entrar em guerra conosco, um conflito. E eu não tenho essa possibilidade de guerra. Não estou preparado para isto e nem quero. No entanto, Eliseu ouve e sabe que o rei Jorão rasga suas vestes e pergunta o que está acontecendo. Daí, quando o fato é contado para Eliseu, diz: não, diz para ele ir até a minha casa que as coisas serão resolvidas. Na casa do profeta. E Eliseu, que era um homem que aprendera com Elias a orar, a buscar a Deus e andar num caminho excelente. Um caminho excelente é um caminho superior espiritual, quero dizer. E ele espera dentro da sua casa quando anunciam que o general está chegando. O general pensa: agora vão receber a mim com corneta, né? Vão tocar alaúde, flauta, vão se prostrar nos meus pés, vão servir um banquete, vão me tratar com reverência, porque eu sou uma autoridade mandada do rei da Síria, rei Ciro. No entanto, nada disso acontece. Eliseu, de longe, não porque estava fazendo acepção, não porque estava com medo da lepra dele, não. Ele manda um dos seus da casa, que trabalhava dentro da casa, um dos seus serviçais, ir avisar ao serviçal do general, que falasse para o general, para que ele descesse até o Rio Jordão e se banhasse 7 vezes para que sua lepra fosse curada. Houve uma barreira ali de distanciamento para que ele compreendesse que na sua cavalgadura, no seu exército que ele comandava, sendo uma autoridade junto no povo sírio, ali ele não era nada. Ali era uma pessoa que precisava e veio buscar alguma coisa, e ele ia receber aquilo que veio buscar. Eliseu está dando uma lição porque já sabia da revelação deste homem de pompa, de orgulho, um homem que mandava e desmandava, que mergulhasse no Rio Jordão. O Rio Jordão é aquele que desce. Lá na frente nós vimos João Batista fazendo o milagre, fazendo o batismo das pessoas no Rio Jordão. Quando se aproxima Jesus, o Messias, o Emmanuel, Deus conosco, ele diz que não era capaz e não era para ele fazer o ato, mas sim para receber o ato de Jesus, porque ele não era digno de atar e desatar as sandálias daquele que estava vindo até ele. E Jesus disse: não, venha porque era para cumprir o que está escrito. E de repente o céu se abre e diz: esse é meu filho amado a quem eu me comprazo. E aí ele faz o ato e é batizado no Rio Jordão. E nesse momento está acontecendo lá nesse mesmo rio, 900 anos antes do tempo de Jesus, o Verbo encarnado, Deus homem, um ato de milagre que ia acontecer na vida daquela pessoa, daquela autoridade, desde que ele ouvisse. Mas, no entanto, ele reluta um pouco, dizendo: pô, mas não tem tantos rios lá em Ciro? Não tem tantos rios que possam eu mergulhar? É uns rios muito melhores do que esses aqui, maior em volume de água, mais esplêndido, mais bonito, mais extenso, mais navegável do que este rio aqui. Mas aí, de novo, os seus servos, e talvez até um que estava junto com os servos fosse filho dele, de general, porque chama de nosso pai, liderança, seja lá que for. Ele não pediu grande coisa para ti. Se ele pedisse grande coisa para ti, tu faria. Agora está te pedindo uma coisa muito simples. O que custa fazer? Veio de lá até aqui, agora não vai fazer isso? Não. Como a dor era tanta, as suas pústulas, suas feridas, as suas chagas incomodavam muito, eu vou fazer. O que mais que eu vou fazer? Me ficar molhado.
Só isso. A ideia vai me refrescar um pouco, vai me ajudar. Se não me curar, vai me ajudar, vai me refrescar um pouco. Porque naquele momento ele não tinha essa fé em Deus Israel, porque não conhecia. Ele adorava outros deuses estranhos que era da cultura do povo sírio. Não era o Deus único. Eles tinham várias divindades. Mas nesse momento ele teve que descer 7 vezes. 7 vezes é um número perfeito, segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia é o número perfeito de Deus. E nós vamos entrar para a questão de vários fatos do número 7, né? Jesus fala perdoar 7 vezes, não, 70 vezes 7. Então tem várias narrativas que falam do 7 semanas, 49 dias, 7 luas. E o povo judeu sempre usou o número 7, que assim como usou várias vezes o número 40. Mas agora, nesse momento, era para mergulhar 7 vezes. Quando ele faz isso 7 vezes, na última ele volta branco, limpo, sem nenhuma ferida, o texto bíblico diz que ele estava que nem como uma pele de bebê, como se tivesse uma pele de bebê. E aí todos ficam admirados, eles começam a ficar eufóricos com a alegria da saúde que é dada de volta ao seu general, que toda aquela riqueza que eles trouxeram queria dar para Eliseu. Eliseu disse, não, pode ir em paz, não quero nada, eu não me apego a isso, eu não estou para fazer por causa de riqueza, de dinheiro, de ouro e de prata, é somente para que tu entenda que existe um Deus em Israel. Israel hoje representa a igreja representa pessoas que estão em Cristo. E estando em Cristo é estar em amor é estar em justiça é estar em harmonia é reverência é humildade é entender que nós não somos nada, assim como aquele general. Temos situações de posição, temos alguns cargos, temos algumas obrigações por responsabilidade que nos é conferida e nos é outorgada e também nos é cobrada. Mas isso não nos torna melhor do que as outras pessoas, nos torna mais responsáveis com aquilo que nos é dado, porque quando nos é dado alguma coisa a mais do que aquilo que nós imaginamos, mais nós seremos cobrados das outras pessoas, das famílias e da sociedade em que vivemos. Nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil e no mundo, que temos muitas pessoas que não têm esse entendimento da humildade. E eu já falei muitas vezes aqui, em vários encontros, que a palavra humildade ela deriva de humus. Humus deriva da palavra terra. Terra, humus, terra boa, terra preta que tem humildade, que tem que tem fertilidade. Então a pessoa se torna fértil quando ela é humilde. Ela se torna o seu coração começa a ficar umedecido porque ele sente a dor, ele sente a alegria, ele tem a sensibilidade. A compaixão e misericórdia que Jesus teve, que ainda tem e que exerce esse poder emanado do céu em nossas vidas, é de entender a fraqueza e a necessidade das outras pessoas, se colocando no lugar delas. Quando nós tivermos essa percepção, esse entendimento de que nós somos falhos, nós somos pequenos, nós temos os nossos erros, mas podemos ser útil diante daquilo que nos é colocado ao nosso alcance, às nossas mãos, e daquele conhecimento que nos foi dado, da capacidade que nos foi entregue, da possibilidade de ajudar a nós, nossa família, nossa casa e nossa sociedade. Mas quando nós entendemos que a nossa fraqueza, nossas limitações, ela tem um valor significativo quando nós deparamos com a enfermidade, quando nos deparamos com os problemas, com os enfrentamentos, e a gente parece que não tem uma saída, e diz assim, não, desce do teu cavalo, desce da tua montaria, desce do teu trono, sai desse lugar, deixa as tuas armaduras, te tira toda a tua pompa, te tira toda aquela autoridade que foi te dada como homem e se vira como uma pessoa, como teu irmão. Tira toda essa autoridade que foi dada com roupas, com poderio e com diplomas certificados. Agora desce do teu trono, desce desse pedestal, desce desse púlpito, te humilha e chega perto deste Rio Jordão. O Rio Jordão é aquele que desce,
mas para ele descer ele estava no alto, ele desceu e agora serve. Quando nós descemos, a gente serve aos outros. No momento que também compreendemos que naquele momento precisávamos ser servido. E para ser servido eu tive que me humilhar para receber a bênção. Enquanto o orgulho se torna um pouco mais forte que a coerência, se o orgulho se torna um pouco mais forte do que o significado de viver, se o teu orgulho se torna mais forte do que a capacidade de reconhecer as tuas falhas, se o teu orgulho é mais forte de reconhecer que a outra pessoa também pode ser uma pessoa que está te ajudando a andar no caminho certo, se tu reconhecer que tu também é uma pessoa que já chegou no limite das tuas forças, que tu entende que a capacidade do teu raciocínio esgotou-se, mas que alguém tenha a capacidade de te auxiliar e te ajudar, isso é humildade. Se tu não está dentro de uma disputa, que isso se torna um orgulho ferido, quando numa disputa alguém ultrapassa e te joga para fora daquela disputa, nós vivemos num mundo de concorrência, mas parece que aquele que se diz assim, quanto mais eu me abaixo, mais as pessoas querem montar em cima. Quanto mais eu me abaixo, parece que mais eu apanho. Mas às vezes acontece isso no mundo carnal. No mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual a gente vê, percebe, sente que existe uma guerra no mundo espiritual. Mas para aqueles que são espirituais, entende essa guerra, essa batalha que está acontecendo. Tanto do bem como para o mal, da luz e das trevas, do amor e do ódio, da ganância e do repartir. Do descer do cavalo, do descer do monte, do descer do trono, dos lugares e se humilhar para receber a graça, para receber a bênção, receber a vitória e entender que esse Deus deixou um trono, humilhou essa terra como igual a nós, como homem carnal, mas com grandeza de Deus. Deixou sua glória para no reino de terreno mostrar o seu reino dos céus no coração das pessoas, para que as pessoas, tirando esses revestimentos de amargura, de ódio, de prepotência e orgulho ferido, tornando-se em Cristo uma nova criatura. E quando a gente renasce de uma nova criatura, poderemos ter passado pelo processo do mergulho, do batismo, que é a imersão nas águas. E a imersão das águas é uma simbologia de batismo, porque quando eu em Cristo, compreendendo Cristo, eu mergulho espiritualmente nesse amor de Cristo e batizado já estou. E nesse batismo estou em Cristo, já mergulhado, eu quero passar quantas vezes for necessário. Que nem Pedro entende que se tu não fizer aquilo, se tu não deixar eu lavar os teus pés, Pedro, tu não vai ter parte comigo. Então eu quero que tu lave todo o meu corpo. Quando as pessoas entendem essa parte espiritual da nossa vida, que nós somos seres espirituais e somos seres materiais e somos seres físicos, temos carne e temos várias coisas acontecendo em nossa vida, em nossa existência, em nosso corpo, em nossa mente, em nossa alma. Mas quando nós trazemos tudo para o mundo espiritual, todas as outras coisas elas se esclarecem. Tudo. Tudo. Mas para isso você tem que descer. E quantas vezes for necessário você tem que descer para compreender qual é a tua vida, qual é o que está fazendo aqui, qual é o teu projeto, qual é a tua circunstância, o que é que tu precisa para entender que essa chaga, essa lepra tem que ser curada. E às vezes ela não está demonstrada na parte exterior, essa lepra, essa ferida, mas está dentro, calcificando o coração, está calcificando a mente e está te distanciando de pessoas e perdendo valores. Eu tenho um posto, eu tenho uma graduação, eu tenho um lugar, eu sou aquilo, eu sou assado, eu vou chegar em tal lugar, eu estou indo, ninguém mais me segura, eu vou arrebentar. Daqui a um pouco tu tem um trocinho ali, uma gripe, um resfriado, uma coisinha, seja lá o que for o nome, ou coisas piores, e nós nos caímos na nossa insignificância terrena e entendemos que o processo da nossa vida está chegando ao fim. E a saída nossa ainda é de reconhecermos
dentro da nossa incapacidade de dar a nós mesmos a vida. Mas aquele que deu pode tirar. Mas a gente pode proporcionar coisas melhores em nossa própria vida, reconhecendo as nossas limitações, as nossas imperfeições. E nisso, quando nós encontramos com o Jordão da nossa caminhada, mergulhando e descendo o Jordão, reconhecendo que somos pequenos, e assim poderemos reconstruir a nossa estrutura física, espiritual e emocional, e recomeçar um novo caminho de volta para o território, para casa, para o lugar a qual nós saímos, para chegar neste lugar e se encontrar com os Jordões da nossa vida, para que a gente quebre todos esses paradigmas de arrogâncias, prepotências e orgulhos que desviam o nós do caminho excelente. Tem essa pedra fundamental, tem essa pedra que também que é esse Jordão, que é Cristo, que a gente bate, tem que se desmanchar. Quando ele bate em nós, nós temos que entender que ele está nos ajudando, nos auxiliando, e nos curando e nos abençoando. A palavra de Deus é essa. Eu vou passar depois do YouTube para o Face, porque deu um problema técnico, depois a gente vai consertar esse problema, e na outra live que a gente fizer vai estar corrigido esse processo aí, ok? Abençoado final de semana a todos vocês, nossos amigos, nossos irmãos, fiquem na paz. Beijo no coração. Shalom. Fui.